Vamos sim. Beleza. Então vamos lá. Então eu quero encontrar a derivada segunda derivada. Segunda derivada nada mais é do que a derivada da derivada. Não tem muito mistério, né? Essa, eu acabei encaixando uma nota na outra, depois eu vou postar como continuação essas notas. Primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é calcular a primeira derivada. Não tem como calcular a segunda sem calcular a primeira derivada. Cadê o mouse? Então, primeira coisa vai ser calcular a primeira derivada. Uma pausazinha para o café. Primeira derivada, então, vou fazer mais ou menos direto aqui, tá? Derivada. Peraí, não, vou não. Então, vou calcular a primeira derivada. Se eu estou procurando y', essa derivada, obviamente, ela é em relação a x. Tá? A derivada, ela é uma transformação funcional, né? Ela transforma uma função em outra, claro, que ela pode ser aplicada em expressões. Nesse caso, a gente tem feito aqui, vocês já devem ter reparado, a gente está aplicando ela nos dois lados da igualdade, tá? Isso é normal, isso é assim mesmo, tá? Então, derivada de x à quarta vai ser 4x ao cubo, mais derivada de y à quarta. Lembrando que y é uma função. Se y é uma função, eu derivo de fora 4y ao cubo vezes a derivada do de dentro, que eu não sei quem é, y'. Derivada de uma constante, no caso 16, 0. Tudo bem ou não? Eu estou interessado Tudo bem. no y'. Então, y', vou passar para o outro lado aqui. Espera aí, vou fazer direto não. Vou... Questão de 4y ao cubo, y' menos 4x ao cubo, né? E aí, para finalizar, eu tenho... Cadê o mouse? Eu tenho y' igual a menos 4x ao cubo sobre 4y ao cubo. Simplificando, menos x ao cubo sobre y ao cubo. Ok ou não? Ok. Ok. Agora, então, y', derivada do y, é menos x ao cubo sobre y ao cubo. E agora eu vou derivar a derivada, né? Vou derivar a derivada. Eu vou obter a derivada segunda, derivando isso aqui de novo em relação a x, derivada de y, né, em relação a x. Então, derivada de y, não sei quem é, mas se eu for derivar ela de novo, eu tenho a derivada da derivada. Beleza? Até aqui tudo bem. Derivei a derivada. Então, eu tenho a derivada segunda. Igual. Aqui, claramente, eu tenho uma divisão. Tem uma fração. Então, regra do quociente. Regra do quociente. Repete o de baixo, né? Vezes. Vou fazer devagar para a gente não se perder, tá? De baixo. Você não pode só aplicar a regra da potência, não, professor. Não, porque eu tenho duas funções. Aqui é uma função, aqui é uma outra função, Beleza. tá?
Você pode mudar a regra, mas vai complicar. Você poderia fazer o seguinte. Você poderia fazer isso. Só que aqui você tem uma função ao cubo e uma função com divisão. Então você tem uma regra da cadeia para usar dessa aqui e uma regra do quociente para usar. Você acaba que você não foge da regra do quociente, você complica mais, tá? Então, de baixo, derivada do de cima. Eu vou colocar aqui para deixar bem explícito. Menos x ao cubo, né? Dx. Menos o de cima, vou botar um parênteses para não misturar menos com menos, vezes a derivada do de baixo, x ao cubo sobre x. Desculpa, y ao cubo sobre x. Tá? Vou botar um parênteses aqui para marcar a derivada. E não pode esquecer, denominador ao quadrado. Ficou extenso porque eu estou botando essa nomenclatura de derivada, então ela, para deixar bem explícito, para ser bem claro, tá? Continuando aqui, derivada de x ao cubo, então vai ser menos 3x ao quadrado. Menos com menos mais, certo? Vezes derivada do y ao cubo. Ah, isso aqui é 3y quadrado, derivada do y. Não sei quem é, mas é derivada do y. Tudo bem até aqui ou não? Certo? Sim, tudo bem. Sobre y a sexta. 3 vezes 2. Agora tem um detalhe. A minha função original, ela é uma função que depende de x e y. Certo? A minha derivada primeira é uma função que depende de x e y. Então, a minha derivada segunda tem que ser uma função que depende só de x e y. Aqui, na minha derivada segunda, eu tenho... Só um minutinho. Ai, desculpa. Ai, perdão. Eu tenho uma derivada de y para lidar. Tem que tirar esse cara daqui. Mas tudo bem, porque eu já calculei esse cara. Está aqui em cima. Já está calculado. Então, vou ter que substituir para terminar essas continhas. Cadê? Y ao cubo. Espera aí que eu vou organizar melhor isso aqui. Esse menos vem para frente para ficar melhor. Pô. 3x ao quadrado, y ao cubo, mais 3x ao cubo, y ao quadrado, vezes, quem é y mesmo? A derivada, menos 3x ao cubo, y ao cubo. Então, parênteses, menos x ao cubo sobre y ao cubo. Dividido por y a sexta. Tudo bem? Ou não? Ok. Certo, professor. Cálculo terminou aqui. Vamos organizar agora essas continhas. Mas tem que concluir, né? Organizando essas contas aqui. Primeira coisa, vamos arrumar esse numerador aqui. Vou tirar o mínimo múltiplo comum. Aqui é 1, né? Aqui já é um produto, não faz parte, né? Multiplicação é reta. Y ao cubo, lembrando que aqui embaixo eu tenho y a sexta ainda. Fração de fração. Depois eu vou simplificar isso, tá? Vou fazer essa simplificação devagar. No livro ela está bem direta, essa conta aqui, mas eu vou fazer passo a passo.
y ao cubo dividido por 1 é ele mesmo, vezes essa expressão aqui em cima, então eu tenho menos 3x ao quadrado y à sexta. Tudo bem até aqui? Então multipliquei o y ao cubo pelo y ao cubo lá em cima, né? Propriedade de potência. Mais com menos, menos, e aqui só repete. 3, aqui eu multiplico 3x ao cubo com 3x ao cubo, desculpa, com x ao cubo vai dar x à sexta y ao quadrado. Certo ou não? Repara, eu tenho y ao quadrado aqui, y à sexta aqui. Eu vou botar o y ao quadrado em evidência para simplificar. Então, eu vou ficar com menos, botar em evidência também, y ao quadrado. E aí vai ficar menos x. Desculpa, não tem esse menos, não. Eu botei o menos em evidência. Então, vai ficar 3x ao quadrado x à quarta menos 3x à sexta dividido por x à terceira, isso tudo dividido por, eu falei x, né, mas é y. Y à terceira, y à sexta. Simplifica esse cara. Isso não é mais 3x a sexta, não? Aonde? Dentro de parênteses? Não, é mais. Eu botei em evidência, tem toda a razão. Isso. Simplifica, obrigado, o y ao quadrado com y ao cubo aqui, sobra só y. Tá? Continuando essa continha. Cadê o mouse? Y, né? Derivada segunda, aí eu tenho menos 3x ao quadrado, y à quarta, mais 3x à sexta, y dividido y à sexta. Fração de fração, e aí a gente conclui mais ou menos com isso aqui. X à quarta, y à quarta, mais 3x a sexta. Deu uma bugada aqui que eu estava pensando em outra coisa que dá para fazer. Y à sétima. Tudo bem? Fração de fração? Posso botar direto esse y à sétima? O que eu fiz? Repeti a primeira fração, né? Que tem esse y aqui. E multipliquei pelo inverso da segunda, que seria 1 sobre y à sexta. Espera aí que chegou alguém aqui no... na aula. Espera aí. Chegou alguém. Pronto. Tudo bem esse y à sétima? Ninguém falou nada, eu vou acreditar que está ok. Tudo sim, professor. Tá. Agora eu observei uma coisa interessante. Observa que eu consigo colocar em evidência 3x ao quadrado. Né? Eu tiro um quadrado aqui. Ah, professor, mas tá bom. Eu vou mostrar que legal que vai ficar. Vai ficar bem mais elegante. Olha, vou botar em evidência o 3x ao quadrado. Então vai ficar menos 3x ao quadrado, y à quarta, mais x à quarta. Concordam com isso ou não? Concordo. Beleza? Para que eu fiz isso? Lembra da expressão como é que é? Olha que legal. Olha a expressão, cadê?
x à quarta mais y à quarta é igual a 16, pela expressão original. Então, isso aqui é a mesma coisa, substituindo 3x ao quadrado vezes 16. Bem mais... Ah, você pode multiplicar 3 vezes 16, se você quiser, mas está elegante o suficiente aqui para mim. Tudo bem? Tudo bem, tio. Ficou legal isso aqui. Dúvidas, pessoal? Professor, Zero- você pode repetir a parte que você botou o y3 como denominador ali, que eu não entendi direito, como você chegou a x elevado a 6. Vai um pouquinho para cima. Uhum. Esse aí, ó, que Aqui, você né? circulou, vermelho. Isso. Onde está aqui? 3x a sexta. Não, na verdade eu não entendi como que você fez esse processo de botar o y a 3 e aí você descobriu, ó, y a sexta, que até tá vermelhinho, circulado, e menos Aqui. 3x a sexta. Esse e o 3x a sexta eu não entendi como que chegou. Aqui, né? Aqui. Isso. Tá. Uhum. Aqui foi soma de fração. Olha essas frações aqui. Eu vou marcar aqui. Pega tudo que está aqui em cima aqui. Tá? Tudo que está aqui, considera tudo que está aqui em cima. Fiz alguma coisa de errado aqui. Apaguei alguma coisa importante? Acho que não. Vamos voltar aqui então. Isso aqui é uma fração com denominador 1. Aqui é um produto. Se é um produto, multiplica reto embaixo e reto em cima. Tá aqui. Eu vou somar essas duas frações. O mínimo múltiplo comum é o próprio y à terceira, que está aqui. Marcar de vermelho. Y à terceira, que está aqui. Aí eu copiei ele. Y à terceira dividido, fração agora, tá? Dividido por 1 é ele mesmo. Vezes o que está aqui em cima, eu vou multiplicar o y à terceira vezes esse y à terceira. Então eu vou ter y à sexta aqui. Ok ou não? Ok. Do outro lado, y à terceira dividido por y à terceira é ele mesmo. Beleza. Então, é ele mesmo não, é 1. Multiplicado por 1 não muda. Mas eu multipliquei essa expressão aqui em cima. Então, eu tenho aqui x à terceira com x à terceira. Aí eu botei x à sexta. E aí, Show. esse menos, desculpa, mais, com menos, vai dar esse menos aqui. Ficou mais claro? Sim, obrigado. Beleza. Mais alguém? Então, Por que beleza. ali, ô professor, Ah, voltando lá na questão lá do. Por que na primeira, quando você dividiu multiplicou o y na terceira vezes 1, você só multiplicou no y de cima? não, na verdade eu multipliquei tudo, né? Porque eu multipliquei. Quando eu for multiplicar em cima. Porque o Peraí. 3x elevado a 2 ainda continua 3x, né? Continua. Então eu vou ter, na multiplicação, eu vou ter o seguinte. Vamos lá. 3x, 3y dividido por 1 é ele mesmo. E aí eu vou fazer a conta. Menos 3x ao quadrado, y à terceira, vezes esse y à terceira que apareceu aqui. Se você for simplificar essa conta, esse cara se mantém. E eu multiplico aqui. Verdade. Uhum. Né? Sim. Faz sentido. Beleza? Beleza. Mais alguém? Joia, então. O que tem de novo na derivada segunda? Então, eu calculei a derivada, primeiro passo, tá ok. Derivada segunda. O problema é que quando eu derivo a segunda, eu chego aqui na derivada segunda, aparece para mim a derivada segunda, que é o que eu estou interessado. Aqui. Aqui é a derivada segunda. Mas
Aparece também a derivada primeira de novo. Quando eu faço a derivada segunda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, então, e só copiar a derivada primeira do que eu tinha calculado. Só substituir aqui, né? Aí, substituindo, eu faço conta. Daqui para baixo é fazer continha, arrumar a conta. Beleza, próximo. Um pouquinho para cima. Vamos lá para os nossos slides, ver o que eu tenho de próximo aqui. Está feito. Próximo, derivada das trigonométricas inversas. Primeiro, o que é uma trigonométrica inversa? É a inversa da função seno. Vamos lá jogar aqui para a gente brincar com isso aqui. Eu vou fazer a primeira, a segunda é muito parecida, eu vou deixar para vocês brincarem, tem lá no livro. Cadê o negócio, gente? Vou fazer isso aqui. Primeira coisa, o que é uma trigonométrica inversa? Pensa, vamos falar de função inversa. Y igual a x ao quadrado. Qual é a função inversa do x ao quadrado? Raiz quadrada. Então, tenho raiz quadrada de y igual a x. Tudo bem? Por que raiz quadrada? Porque se eu aplicar a raiz quadrada junto com elevado ao quadrado, isso aqui dá igual a x. Qual a função inversa da exponencial? Eu tenho y igual a e elevado a x. Qual a função inversa da exponencial? ln de y, ln de e elevado a x. Então, ln de e elevado a x, isso aqui é o próprio x, né? Então, a inversa da exponencial é a logaritmo, certo? É o inverso da exponencial é o logaritmo. Porque eles se cancelam e fica só x. Qual é a inversa da função seno? Seno, vou pegar aqui, ó. Y é igual a seno de x. A inversa da função seno não tem nome específico. Ela se chama inversa de seno. Acho que tinha acabado a criatividade dos matemáticos e só fizeram isso. Chama de inversa de seno. Então, se eu fizer a inversa da seno com a seno, isso aqui dá x. Isso é a inversa do seno. É uma função que, se eu aplicar junto, depois, né, aplicar composta com a função seno, ela se cancela e fica o próprio x. Isso é a função inversa. Ponto final. Como é que é a cara dela? Não tem cara dela. É exatamente isso. Ela se chama inversa de seno. Não tem expressão. A expressão é essa. Então, eu quero calcular a derivada dessa função. Não faço nem ideia como é o gráfico dela, não faço ideia, ela não tem expressão, a expressão dela é essa mesmo. Mas essa aqui eu conheço. Se eu pegar y, que está aqui, y igual a inversa de seno de x, estou derivando a função inversa, e aplicar aqui o seno dos dois lados, eu obtenho isso aqui. Eu obtenho seno de y, a inversa composta com x vai ficar inversa de x. Tudo bem ou não? Ok. Beleza? Então, beleza. Essa original eu não sei derivar. Eu não sei encontrar essa derivada, porque eu nem sei como é que é a cara dessa função. Mas o seno eu sei. Se eu sei o seno, o que eu posso fazer? Eu posso derivar implicitamente o seno
de y. Essa eu sei fazer. Como é que é a derivada? Essa aqui eu já até fiz, na verdade, né? Qual a derivada do seno? A derivada do seno é o Cosseno. cosseno de y, nesse caso, né? Só que aqui eu tenho que o y é uma função que eu não sei quem é. Então, derivada do seno de y vai ser cosseno de y, que é a derivada do de fora, vezes a derivada do de dentro, que eu não sei quem é. 1. Tudo bem ou não? Derivada de y, então, é 1 sobre cosseno de y. O que aconteceu com o x, professor? Virou 1, derivei, né? Ah, você derivou pela regra da É. potência? Não, na verdade, aqui não é nem regra da potência, é definição de derivada. Se você voltar lá no comecinho na definição nas propriedades de derivada, a derivada do x é 1. Né? O que é a função x? A função x é a função identidade. A inclinação dessa função é 1. Basicamente é isso. Tá? Tudo bem até aqui ou não? É porque se você deriva pela regra da potência também dá 1. Também dá 1, concordo. Também é uma opção. Tá? Tudo bem até aqui? Derivada do y é 1 sobre cosseno de y. Ok. Só tem um detalhe. A minha função não é em função de y, é em função de x. O y tem que depender do x e não dele mesmo. Senão não faz muito sentido. O que eu posso fazer? Eu posso usar isso aqui. Como? Vamos lá. Tentar entender aqui. Eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu sei disso, isso é identidade, cosseno de y vai ser 1 menos seno ao quadrado de y, raiz quadrada disso aqui. Posso fazer direto assim ou não? Sim, pode. Deixa eu fazer um negócio aqui. O que eu fiz aqui, né? Passei o seno para o outro lado, ao quadrado, né? Passou com menos, e depois eu tirei raiz quadrada. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tirar isso aqui daqui. Não era isso que eu queria, não. Vou mudar isso aqui de posição. Porque isso aqui é rascunho. Isso aqui é rascunho. Tá? Só que quem é seno de y? O seno de y é exatamente x. Substituindo, então, eu tenho cosseno de y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Uma vez substituído, eu tenho que a derivada é 1 raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Voltando, então, para o problema original, eu tinha o seguinte, tem uma função que é a inversa do seno. Y é igual à inversa do seno, que eu não sei quem é. Quem é a derivada dela? 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Essa é a inversa do arco seno. Como é que é calculada? Usando derivação implícita. Eu não sei a derivada do arco seno, mas eu sei a derivada do seno. Então, eu calculo a derivada do seno
e volto. Tudo bem ou não? Só tomar esse cuidado de voltar aqui o y para o x, usando identidade trigonométrica. Dúvidas? Espera aí, não era isso que eu queria. Deixa eu parar aqui. Voltando aqui, então, da mesma forma, eu consigo calcular a derivada do arco tangente, tá? Usando a mesma estratégia. Isso aí eu vou deixar com vocês. E vamos pular. Isso aqui, a ideia é só saber que isso existe, tá? Se um dia vocês precisarem aí, precisar mesmo numa avaliação, se não precisar, vocês podem usar. E aí eu já apresento a tabelinha de todas as derivadas inversas trigonométricas, das inversas trigonométricas. Olha que interessante. A derivada do arco seno, a gente acabou de calcular. 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. A derivada do arco cosseno é a mesma coisa com menos na frente. São todas relativamente parecidas. A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aqui é sem a raiz quadrada. E aqui é com sinal de mais. E assim vai, eu tenho arco secante, secante e cotangente. Todas elas calculadas da mesma forma. Ok? Derivada do logaritmo. A derivada do logaritmo é uma, como é que eu vou dizer? É uma ferramenta muito poderosa no cálculo, porque ela ajuda a resolver expressões mais complicadas, mais complexas. Como assim? Não estou entendendo. O logaritmo só complica a minha vida, você deve estar pensando. E não é o contrário. O logaritmo simplifica as coisas. Vamos dar um exemplo direto. Olha bem para essa expressão que está aqui. Essa primeira expressão. Se você for aplicar a derivada que você sabe até o momento, você tem de cara uma regra do quociente. Depois aqui no numerador aparece uma regra do produto, junto com uma regra da cadeia. E depois aqui embaixo aparece uma regra da cadeia de novo. Então você tem uma regra do quociente, com uma regra do produto e uma regra da cadeia, e uma regra da cadeia embaixo. Fazer isso com o que a gente tem até hoje vai exigir uma folha de papel almaço aberta, a expressão. Vai ficar monstruosa. Tá? O quadro vai ficar pequeno inteiro. Então, o logaritmo ele vem para simplificar isso aqui. Depois a gente vai falar. A expressão de baixo nem dá para resolver com o que a gente sabe até hoje. Porque você não consegue definir o que é isso aqui. Não é nem função, aqui eu não escrevo, né? Não é nem função potência e nem função exponencial. É as duas ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos voltar aqui agora para a gente tentar entender essa função logarítmica. Vou copiar isso aqui e eu quero derivar isso aqui. Acabou que eu nem criei uma nova nota. Eu devia ter feito isso, mas enfim. Eu vou postar a mesma... Vou colocar aqui. Pronto. Eu quero calcular essa derivada. Quando a gente não sabe como fazer, a gente tem que voltar do princípio. Como assim voltar do princípio? Pensa na função log de x na base A, né? Igual a y. Qual a definição de logaritmo? Definição de logaritmo é a seguinte, eu estou falando a definição. O que é o logaritmo? A essência do logaritmo. A elevado a y é igual a x. Isso é a definição de logaritmo. Exemplo. Log de 8 na base 2. Log de 8 na base 2 é 3. Por quê?
pela definição, 2 elevado a 3 é igual a 8. Tudo bem ou não? Ainda não sei derivar o logaritmo, mas eu sei derivar a exponencial. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou transformar isso aqui, y igual a log de x na base A. Não sei como resolver isso, mas eu sei que isso aqui é A elevado a y igual a x. E vou derivar isso aqui agora. Cadê o mouse? Então, vou derivar A elevado a y igual a x. Tudo isso em função de x. Certo? Derivada da exponencial. Estão lembrados? Derivada da exponencial é ótimo. Ela mesma vezes ln de A. Ok? Igual. Derivada do x, 1. Quem que eu estou interessado? Eu estou interessado na derivada do logaritmo. Tá? Estou interessado na derivada do logaritmo. Desce, meu filho. Como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Deixa eu lembrar aqui. Como é que eu volto? Y é log de A. Derivada de Y. Então eu tenho que isolar o Y aqui. Para isolar o Y, eu tenho A elevado a Y 1 sobre ln de A. É que tem alguma coisa estranha aqui que deu. Y ln de A, derivada disso aqui, vai ser 1 sobre x ln de A. Aqui eu só estou com problema de formalização aqui. Só um segundinho. Gente, deu uma travada. Claro. Claro que eu comi mosca aqui na derivada. O que eu comi mosca na derivada? A função que eu estou derivando é essa aqui, certo? Então, derivando a exponencial na base A do y. Só que y é uma função. Se y é uma função, o que eu comi mosca aqui? É derivação implícita, né? Olha a derivada. A derivada aqui é em relação... A derivada aqui é em relação a x. Então, a derivada disso aqui é a derivada do de fora, que é o a elevado a y, vezes a derivada do y. Foi aqui que eu comi mosca.
Então, a derivada do de fora, sim, é ela mesma, ln de A, vezes a derivada do de cima, que eu não sei quem é. É isso que eu errei, tá? É isso que eu estou interessado. Então, beleza, agora aqui deu uma bugada. Derivada do x é 1, beleza. Eu estou interessado, né? O meu objetivo, caramba, meu objetivo é a derivada de y, então eu isolo ela. Y' é igual a 1 sobre a elevado a y ln de A. Só que quem é a elevado a y? A elevado a y é x. Então, isso aqui é 1 sobre x vezes ln de A. Perfeito, agora sim. Tá? Apaga meu rascunho. E aí eu tenho que a derivada da função log de x na base A em relação a x é igual a 1 sobre x vezes ln de A. Agora, repara, se a derivada do logaritmo na base A depende do ln de A, significa o seguinte, significa então que derivada do ln de x vai ser o quê? 1 sobre x ln da base. Ln dessa base aqui. Qual é a base do ln? A base do ln é E. Mas ln de E é 1. Né? Isso aqui... Tá pegando as cores. ln de E é 1. Então, isso aqui é 1 sobre x. Então, derivada do ln de x é 1 sobre x. Certo? Cadê? Normal. Voltando. Então, já tinha feito aqui a derivada do ln de x. Voltando. Vamos pegar esse aqui agora para a gente tentar fazer. Tá, cá, tem 2 minutinhos. Eu sempre passo um pouquinho, até porque nossa aula deu uma encurtada. A gente passa um pouquinho, depois eu posto uns vídeos para ajudar vocês. Eu quero encontrar a derivada do y. A derivada do ln. Derivada do ln é 1 sobre x. Só que aqui eu tenho uma regra da cadeia. Eu derivo de fora vezes a derivada do de dentro. Então, aplicando regra da cadeia, derivo de fora, derivada do ln é 1 sobre x ao cubo mais 1 vezes a derivada de x à terceira mais 1 em relação a x. Ou seja, isso aqui vai ficar 3x ao quadrado sobre x ao cubo mais 1. Tudo bem ou não, isso aqui? Até aqui. Tá de boa. Tá de boa? Agora vamos para uma brincadeira. A mesma coisa, a regra da cadeia, você tem o ln do seno. Eu vou pular isso aqui e vamos falar. Eu quero fazer esse... aqui está feito, né? Quero fazer esse aqui antes de pular para aquele mais complicado, que eu não vou fazer aquele mais complicado agora, vou parar nesse aqui, tá? E aí vocês vão entender o que eu estava falando desse aqui mais complicado. Aquele eu vou deixar para eu fazer semana que vem, quando a gente retornar, que ele serve como gatilho para lembrar disso aqui, tá? Então, eu quero calcular essa derivada aqui.
do mouse. Vamos lá. Então, eu quero calcular. Eu tenho a função y igual a ln Quando você olha uma função dessa, de maneira mais ingênua, a gente pode pensar o seguinte: derivada do ln de x é 1 sobre x, beleza. Mas aqui então eu tenho uma regra da cadeia, porque eu tenho uma expressão dentro do ln, tem uma regra do quociente aqui, porque eu tenho uma divisão, e tem uma outra regra da cadeia aqui embaixo. Então isso parece um bocado assustador. Eu vou usar e depois vocês vão revisar. Do que eu estou falando? Eu estou falando das propriedades do logaritmo. Tá? O mágico do logaritmo são as propriedades dele. Logaritmo de uma divisão. Isso aqui é o ln, é a subtração dos ln's. Isso aqui vai dar x mais 1 menos ln da raiz quadrada de x menos 2. Se você me permite, eu vou fazer o seguinte: essa raiz quadrada eu vou escrever ela de outro jeito, que é a mesma coisa. Propriedadezinha de potência que a gente já falou dela. Então, divisão do logaritmo é a subtração, né? É o contrário. O logaritmo de uma divisão é a subtração dos logaritmos. Primeira propriedade do logaritmo. Segunda propriedade do logaritmo. Essa potência aqui, ela vem para frente multiplicando. O logaritmo é a função mágica que transforma exponencial em função do primeiro grau. Como assim? Propriedadezinha aqui no canto. ln de 2 elevado a x. Propriedade logaritmo, isso aqui é a mesma coisa que x vezes ln de 2. Tá? Desculpa. ln de x mais 1 menos meio ln de x menos 2. Então, antes de sair freneticamente usando regra do quociente, regra do produto, regra da cadeia, vamos pensar um pouco, vamos usar essa propriedade do logaritmo. Agora eu vou pensar em derivar. Só que agora é muito simples, por quê? Derivada da subtração é a subtração das derivadas. Eu posso derivar separadamente. Eu posso pensar nessa derivada separada dessa outra. Ok? Então, derivada do ln, beleza. 1 sobre... Ai, não desce. 1 sobre x mais 1. Então, derivo de fora, vezes a derivada de dentro. Derivada de x mais 1 é 1. Menos, meio é uma constante, repete, vezes derivada do ln, 1 sobre x menos 2. E está feita a derivada. Então, repara, aquilo que inicialmente eu estava imaginando que ia usar uma regra do quociente, regra da cadeia, e assim vai, ia dar um trabalhão, depois que eu usei a propriedade do logaritmo, que eu separei, ficou bem mais simples. Tá? Essa é a ideia do logaritmo. Então, o que a gente vai fazer hoje à tarde? Propriedade. Nossa. Propriedades do logaritmo. Propriedade do logaritmo.
vamos estudar as propriedades do logaritmo, como para casa, tá? Tem no final do livro, você digita no Google lá a propriedade do logaritmo, vai aparecer para você todas as propriedades do logaritmo, ok? Digita no YouTube se você quiser e faz um resumo, mas faça. Mas aqui eu já te adianto o seguinte, você vai aplicar o logaritmo dos dois lados aqui, isso aqui esse produto vai virar uma soma, essa divisão vai virar uma subtração, e essa potência 5 e essa potência meio vão virar constantes, depois que você aplicar o logaritmo. Próxima aula a gente faz isso aqui, tá? Tudo bem até aqui ou não? Tudo bem, professor. Achei que o pessoal sentiu tudo bem tão tristonho quando falou logaritmo. Mas tudo bem. Não, logaritmo é legal, né? A galera assusta com o logaritmo, mas ele é uma ferramenta muito interessante. E não gosto de fazer isso não, mas eu vou fazer uma ponte aqui. O logaritmo vai aparecer em breve, em matemática discreta. Então, você estudar a propriedade do logaritmo, você está estudando para as duas matérias ao mesmo tempo. Tá? Então, esse propriedade do logaritmo você vai fazer como tarefa para casa de cálculo e matemática discreta. Tá bom? Eu vou vir aqui agora e vou falar o seguinte. O curso, tá? Eu parei aqui com os vídeos auxiliares em regra do produto. Vou acrescentar logaritmo, regra da cadeia, outros vídeos, tá bom? Então, o meu dever de casa aqui é procurar vídeos para vocês aqui com os vídeos auxiliares. A minha ideia é colocar isso hoje ainda. Além disso, claro, espero que vocês estejam fazendo os exercícios. E minha sugestão de exercícios é os ímpares. Vocês podem fazer os ímpares, tá? Então, por que os ímpares? Porque tem resposta, ele fica mais fácil de você estudar. Lá no final do livro tem resposta. Ok? E, como recomendação de praxe, façam exercício. Não deixe para estudar no véspera de prova. A mesma prova você fazendo aí em casa, se você for deixar para consultar no dia, vai ficar complicado. Tá bom? No mais é isso. Outra coisa também que semana que vem eu vou falar um pouco do trabalho. Tá? Então, vou botar na agenda aí para a gente falar do trabalho. Talvez a gente comece a aula meia hora mais cedo e termine meia hora mais tarde para a gente falar desse trabalho. Está dentro da nossa aula ainda. Mas é isso, pessoal. Bom final de semana para vocês. Interromper a aula. Se alguém quer perguntar alguma coisa, vocês estão aí ainda? Deixa eu ver como está a sala. Eu tô aqui. Tranquilo. Tranquilão. Perdi, estamos com 22 ainda. Tinha 24 para 22, só 2 desertores. Tá ótimo.